Olá, pessoal. Coloquem as poltronas na vertical, apertem os cintos, porque nós temos aqui no piloto com mais de 30 anos de experiência, o Charles. Aqui é o podcast Pod for Work, como vocês sabem, sempre trazendo ideias inovativas, pessoas interessantíssimas e sempre buscando que a nossa audiência tenha uma informação leve, mas com muita informação e com muita curiosidade também. Isa, como é que estão as coisas contigo? Tudo certo? Tudo certo, muito feliz, animada, ansiosa. Como disse o Ale, apertem os cintos, porque hoje vai dar assunto. Estamos com o nosso ilustre convidado. E assim, eu tô empolgada, feliz. E você? Como é que você tá, Douglas? Fala, galera, beleza? Hoje eu tô de copiloto, tá aqui o nosso comandante Charlie. Tô mega feliz de estar aqui na bancada com os meus amigos Isa e Lê. Gente, se prepare, como a Lê disse, coloque a poltrona na vertical, aperte o cinto, porque o piloto já puxou o trem e vamos que vamos. Bora. Charles, Capitão Charles, eu conheço como Charlão, jogador de tênis, casado com uma comissária, 30 anos de experiência, nasceu no Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, viveu em Santa Catarina. O que mais que a gente pode saber de você? Primeiro é um prazer estar aqui, estou muito feliz. Vamos embora aí decolar, fazer um voo macio, suave, sem turbulência e non-stop. Muito bom, muito bom. Obrigado pelo convite. Ô, Charles, me conta um pouco. Então, começou em Canoas, né? Teu pai veio da aviação também. O filho parece que está indo para o mesmo caminho. Conta um pouco para a audiência como é que foi essa história toda. Eu tenho uma história de vida na aviação, né? Eu nasci na base aérea de Canoas, no hospital da base aérea de Canoas. Meu pai era oficial da Força Aérea Brasileira. Nasci já em meio de avião, né? De aeroporto. Então, e eu não sei dizer se isso foi o que me motivou a tornar-se um piloto, ou eu já nasci com alguma coisa ali, já sementinha plantada, que a gente chama aí na aviação de aerococos, né? E comecei a minha carreira como piloto aos 17 anos, voando planador. Aí depois fui para a escola de aviação, ingressei na minha primeira companhia aérea aos 24 anos, e já são 30 anos de carreira, 16 mil horas de voo, já rodei aí mais de 100 países, centenas de cidades e ainda continua a paixão. No sangue tá ali aviação, querosene. A minha esposa, casei com uma comissária, né? Hoje ex-comissária. Meu filho está estudando para ser piloto, então tá na família, tá no sangue aí. Que legal. Eu vou começar com uma pergunta que eu acredito que você já deve ter escutado muitas vezes essa pergunta. Acredito que quando você fala que você é piloto, as pessoas perguntam para você isso. Afinal, turbulência derruba ou não derruba avião? A aviação realmente gera muita curiosidade, né? Mas com relação à turbulência, eu posso... Quando as pessoas me perguntam, eu comparo com quando você está numa lancha, num barco, né? O mar, ele nem sempre ele tá lisinho, né? Então o barco ele também segue ali as ondas, bate, né? Balança um pouquinho. O avião é a mesma coisa. A atmosfera, assim como a água, algumas vezes ela tá instável. Mas o avião, a engenharia do avião, ele é projetado para suportar fator de carga, né? Ou seja, a turbulência, o avião suporte é muito maior do que a gente pega em rota aí, então eu posso garantir que turbulência não derruba avião. Ufa. Podem ficar tranquilos. Cara, eu vou falar. Dá medo. O piloto também tem medo. Eu tenho medo também. Eu tenho medo. Eu até tenho uma história pra contar. Tenho uma história pra contar sobre isso. Vamos ouvir. Então. Uma vez estava fazendo um voo, trabalhava na Embraer nessa época, né? Eu fazia alguns voos de teste, né? E estava voando uma vez com um piloto canadense. E como vocês sabem, no Canadá, na região de Montreal, eles falam inglês e francês. E esse piloto tinha sido criado, né, crescido na língua inglesa, que a família da francesa, né? A mãe falava em francês com ele. Nós estávamos fazendo um voo de teste lá em São José dos Campos, decolamos de São José, fomos para cima de Ilhabela, ali onde era a área de teste da Embraer. E aí ficamos ali fazendo os testes. Quando acabou, a gente botou na proa de São José dos Campos. Aí quando o radar mostrou assim, tava aquela nuvem vermelha, no radar ele mostra em vermelho, né, em magenta, né, que é a turbulência, né, o CB, né, que é aquela nuvem pesada com raio. E não tinha jeito, a gente tava com o combustível já contadinho, a gente tinha que voltar ali para São José, que é a base da Embraer. E aí, a comunicação com ele em inglês, né, que é a língua oficial da aviação, a língua comum da aviação, né. E aí tomamos a proa de São José, e aí foi chegando próximo, foi entrando ali no mau tempo, o avião começou a balançar.
E quando você entra em nuvem pesada no avião, acontece um fenômeno que chama de fogo de San Telmo. Que até a galera aí pode botar na internet aí que vai achar a imagem aí de fogo de San Telmo na aviação. Que ele, no para-brisa, ele forma como se fossem raios, assim, que é energia estática, né? Aí aquilo, com o avião balançando e o barulho que você ouve também, o trovão do avião algumas vezes, né? Você consegue os raios, né? E aí começou todo mundo ficar com medo, inclusive eu. Eu com medo também, morrendo de medo. O piloto tá com Oxe, medo. pô. Imagina a O cena. canadense morrendo de medo, mais do que eu. E aí, no meio daquilo, ele começou a falar em francês comigo. Acho que ele entrou no modo medo. Automático. E começou a falar em francês comigo. E eu já não tava. Eu comecei a pensar assim: ele tá falando inglês e eu não tô entendendo? Ou o que é, né? Aí ficou uma confusão ali. Ele falando em francês, eu não entendia nada. E os dois ali morrendo de medo. Mas no final deu certo, a gente conseguiu posar lá e deu tudo certo. Deu certo. E você tá aqui pra contar a história. Então o piloto também tem medo, não é só o passageiro que tá lá atrás, a gente também evita quando dá pra evitar. Não, mas podem ficar tranquilos que turbulência não derruba o avião. Agora, Charlie, eu tenho uma curiosidade. Inclusive, eu vou pegar um avião indo pro Brasil daqui a 2 semanas. Eu tenho 2 medos. O primeiro medo é quando ele tá decolando e o segundo é quando tá pousando. Que são as fases mais críticas do voo. É o único momento que eu tenho medo. Né? São as fases mais críticas do voo. Estatisticamente falando, são nessas fases que acontecem a maioria dos acidentes. Né? E são as fases mais críticas. Mas acidente acontece, lógico, a gente sabe, a gente tá. Nesses últimos dias aí a gente acompanhou vários acidentes. Mas os pilotos são treinados, o avião é preparado para isso, então, mas realmente justifica o teu medo. O piloto também, ele se prepara mais nessas fases de voo, a gente sempre tem um planejamento antes de decolar que a gente chama de briefing, né? Ali os pilotos se reúnem quando, em alguns voos tem mais de 2, né? Então eles se reúnem e a gente discute o que vai ser feito em situações normais e também se acontecer alguma coisa de errado, né? Então o piloto já decola com um mindset preparado para as anormalidades que possam vir a acontecer. Entendi. Então, ali no Santos Dumont, já peguei muito avião, já fui para vários lugares, e no Santos Dumont, quando o avião decola, ele já decola fazendo curva. Sim. Eu não sei muito bem o motivo, mas o avião já decola curvando. E quando tá pousando, é aquele impacto que dá no chão, a sensação do avião fazendo a curva e você vendo a cidade passando embaixo e passa um monte de coisa na nossa cabeça. Já quando o avião tá planando lá em cima, no modo automático, piloto automático, que eu creio, depois você vai tirar minha dúvida, se os pilotos dormem nessa hora. A impressão que eu tenho é que, tipo assim, trava lá o volante, eu não sei o nome que fala, travou, botou na velocidade e o avião vai seguir só aquilo ali. Pergunta pra você, a sensação que eu tenho quando o avião tá planando é que eu tô muito seguro. Até mais do que em carro. Porque quando a gente tá numa pista, né, autoestrada, você vê carro indo, carro voltando, e às vezes acontece acidente de alguém que dormiu e o carro vem na contramão. Já no avião eu sinto tranquilidade, porque eu não vejo ninguém passando à minha volta. Isso nos dá uma sensação de segurança. Na sua análise, a aviação é mais segura do que essa parte de automóveis ou tem os mesmos perigos? Dá uma explicação sobre isso. Douglas, eu te garanto que você só tá mais seguro no avião, só mais seguro só no elevador. No elevador. Só no elevador. A aviação, estatisticamente, ela é muito segura. Muito segura. E no Santos Dumont, como você falou, é um aeroporto que tem umas características especiais, né? Primeiro que que é uma das pistas mais curtas que a aviação comercial opera no mundo. O avião que opera ali da ponte aérea é um avião que ele é preparado para aquilo, né? Ele tem uma potência a mais, o avião, aerodinamicamente falando, também ele é diferente dos outros, né? E aquela curva que você falou ali, ela acontece porque tem um Pão de Açúcar bem na frente. Então ali o piloto tem que decolar e já desviar do Pão de Açúcar, porque ele não consegue passar por cima do Pão de Açúcar, a pista está muito próxima, então ele não tem razão de subida suficiente para ele superar o Pão de Açúcar. Então ele já faz uma curva, né? E o voo de cruzeiro, piloto automático, né? Não é só no voo de cruzeiro, a gente decola, a maioria dos pilotos decola e já piloto automático, né? Piloto não gosta muito de voar, não. Já bota piloto automático e vai piloto automático. E o voo de cruzeiro
né, piloto automático praticamente 100% do tempo e se pode dormir. Pode dormir, eu posso falar? Eu vou. Deve. A autoridade aeronáutica vai me punir aqui se eu falar. Pela regra, não. Né? Pela lei, vamos dizer assim, não pode dormir. Mas piloto dorme. A gente reveza ali, chama de quick nap, né? Até dizem que a NASA tem uma recomendação para que se faça. Porque o quick nap, que é aquela cochilo rápido, ele dá uma recarga na bateria. Exato. Então, o que a gente faz na prática é... Os pilotos ali, a gente combina, né? Vou dormir aqui 10 minutinhos e o outro fica acordado, obviamente, monitorando. Então, dá aquela cochilada ali no assento mesmo, ali, fecha os olhos, né? E dá uma cochiladinha, assim. Agora, na cabine do comandante, tem sempre só o copiloto ou mais de um copiloto? Quantos ao máximo? Obrigatoriamente tem que ter no mínimo 2 pilotos. Obrigatoriamente. Lógico que tem então 2 pilotos. Um vai no banheiro, mas é temporário, não pode ser por muito tempo, né? Então, mas é obrigatoriamente 2 pilotos sempre na cabine. Obrigatoriamente, ok. Sempre 2. Ô, Charles, vamos voltar um pouquinho da turbulência lá. O pessoal tem muito medo do raio também, né? A gente não falou, mas, cara, raio derruba avião ou é mito? Não, raio também não derruba. O avião, ele também é preparado para ter impacto de raio. E já aconteceu comigo, já tive impacto de raio. Dá medo, que faz um barulho, né? E dá aquele clarão, né? E você ouve como se fosse um soco no avião, assim. Tá. Já tive uma situação, estava até pousando no Líbano, né, Beirute, e estava na final, tinha nuvem pesada na aproximação, e eu que bateu e forte, pá, na cabine, na fuselagem aqui do lado, assim, né? Mas o avião não é preparado para isso, não tem no painel, assim, no avião não aconteceu nada, foi só o barulho e o susto. Mas acontece. Puxando um pouco o gancho da segurança, eu não me lembro de tantos eventos com acidentes em sequência, assim, desde que eu me entendo por gente, né? E a gente tem visto bastante acidentes relatados nesse ano, principalmente 2025. Queria que você falasse um pouquinho, já que o avião é o meio de transporte mais seguro, na sua opinião profissional, por que tem acontecido tantos acidentes ultimamente? Isa, eu não vou conseguir te falar a razão, porque, ao meu ver, não há relação entre eles, né? Então, como a gente fala na aviação, a bruxa está solta, né? Então, infelizmente, estão aí numa fase ruim para a aviação, tem acontecido acidentes. Por que não tem relação, na primeira pergunta? Né? Primeiro porque são modelos de avião diferentes, então não dá para associar nada a um fabricante. Sim. São países diferentes, então não dá para associar alguma coisa àquele país, né? Ou aquele local. Aquela companhia aérea, não são mesmo companhias aéreas. Tem acidentes na aviação privada e na aviação comercial, como é o caso de Washington e o de ontem que a gente viu lá no Canadá, né? Então, não tem assim, não dá para fazer nenhum tipo de relação e nem por quê? Não tem essa resposta. Eu acho que ninguém na aviação tem essa resposta. São eventos isolados, Isolados. A bruxa tá solta. Eu acho que tem um que a gente consegue dizer o motivo, 2, na verdade, o do 11 de setembro, que foi ali houve um atentado terrorista, né? Exato. E até uma dúvida que me gera, como que o terrorista conseguiu acessar a cabine? Que naquela época não tinha o que tem hoje, né? Em termos de segurança aeroportuária. Não tinha raio-x, não tinha as verificações que se fazem antes do passageiro embarcar no avião. Né? Hoje o raio-x que a gente reclama aí, que aquela fila enorme, tem que tirar o sapato, tira o cinto, aí passa de novo, volta. Não tinha naquela época, né? Então, eles conseguiram embarcar com arma, que hoje é praticamente impossível, né? Porque o raio-x detecta. Impossível. E eles tinham planejado muito bem o atentado, né? Eles treinaram em simulador de voo para fazer aquilo. Hoje, para você treinar no simulador de voo, no caso aqui dos Estados Unidos, o FAA, que na verdade não é FAA, é a autoridade americana que regula aí essa área, né? Você tem que fazer uma verificação, ou seja, se eu sou uma empresa aérea, vou mandar meu piloto treinar nos Estados Unidos. Então eu tenho que mandar o nome do meu piloto, o passaporte, eles fazem uma verificação para saber quem sou eu. Histórico, Naquela época mesmo não. No simulador, mesmo no treinamento. Mesmo simulador. Então o provedor de simulador, as empresas que têm simulador, que dão treinamento, ela só te deixa treinar no simulador se você foi verificado pela autoridade aeronáutica daquele país, né? Aqui nos Estados Unidos principalmente.
Então, mas naquela época não. Naquela época eu lá pagava uma hora de simulador, ou o que fosse, e treinava. O dono do simulador não queria saber quem que era. Ele estava recebendo ali o dinheiro dele e fazia. Então, lá no caso do 11 de setembro, eles treinaram no simulador, eles, né, inclusive tem evidências que eles fizeram até o treinamento para como achar a torre, né, e levar o avião até lá. Que eles Tudo não eram bem profissional, eles né? não eram pilotos profissionais, eles treinaram para fazer aquilo, eles estavam como fosse um videogame. E aconteceu, e conseguiram. Hoje é muito mais difícil, né? A segurança é bem maior. É verdade. Ô, Charles, tem muita gente que eu já vi muitos vídeos também falando da segurança do avião. Tem gente que coloca paraquedas, aí tem uns que falam com um projeto que coloca o avião numa caixa e aí Aquela numa caixa situação ejetada exato, para fora, ejetado e para o abre o fora paraquedas. e o paraquedas. E, cara, o que você vê para o futuro em relação? Claro que estatisticamente, né, a gente vê que é mínimo realmente. A bruxa tá solta agora, mas a gente passa anos e anos sem acidente nenhum, né? E quantos voos existem, né? Pra Nossa, acidente? exato, 5,5 de voos. tantos por dia. E o que você vê para o futuro, assim, da aviação com relação à segurança, se é que dá para fazer mais ainda? A aviação hoje ela é muito mais segura do que ela era ontem. Né? E amanhã, com certeza, será mais seguro que é hoje. Todo acidente aéreo ele gera um relatório, ele é investigado, todo o país tem sua... Não todo, mas as grandes autoridades aeronáuticas têm seu órgão de investigação aeronáutica. No Brasil é o CENIPA, aqui nos Estados Unidos é o National Transport Safety Board, NTSB. Então aconteceu o acidente, eles investigam o acidente e geram um relatório. Esse relatório gera recomendações, que pode ser para o fabricante do avião, pode ser para a autoridade aeronáutica, pode ser para a empresa aérea. E essas recomendações têm como objetivo que aquele acidente não aconteça de novo. Então, são sempre lições a serem aprendidas quando acontece o acidente. E assim faz com que a aviação seja mais segura, né? Acaba virando preventivo, né? Bem exatamente, interessante. para que não aconteça de novo. Assim como a gente estava comentando um pouco de 11 de setembro, até então, acredito que, eu lembro, pelo menos, que podia se acessar a cabine. Depois do evento, não mais, né? Criou-se uma lei Hoje os proibindo. aviões, depois de 11 de setembro, os aviões comerciais, que a gente tem que separar também a aviação privada da aviação comercial, né? A aviação comercial, ela segue regulamentos muito mais rígidos, que a aviação privada, o dono do avião, o avião é dele, ele faz, vamos dizer assim, o que ele quiser, né? Não é bem o que ele quiser, mas o avião é dele. Sim. Então, depois de 11 de setembro, teve investigação aeronáutica, autoridade, e gerou recomendações, como eu falei. E uma das recomendações que veio daquela época foi a porta da cabine blindada. Então, hoje, os aviões comerciais, o avião que o Douglas vai viajar aí mês que vem, a porta da cabine ela é blindada. Então, ela é prova de bala. Então, e o piloto não abre a porta. Se em caso de um sequestro que for, a porta não é aberta, não abre. E por isso o passageiro não pode visitar a cabine mais. Para se evitar que aquela porta abra. Até quando a gente vai no banheiro, em voo de passageiro, o procedimento, você chama a comissária, ela bloqueia ali o corredor entre a cabine e a porta e o corredor de passageiro, né? Aí a gente abre a porta e vai no banheiro. Interessante. E isso é depois de 11 de setembro, uma recomendação da autoridade aeronáutica na época. E aí o fabricante, hoje ele é obrigado a fabricar avião para aviação comercial com porta blindada. Perfeito. Você falando me lembrou um outro acidente que aconteceu, que foi o avião da Chapecó, né? Daquele time de Chapecoense, futebol, né? Chapecoense, exatamente. Esse foi horrível. Ali foi muito triste. Pelo que eu fiquei sabendo no final, parece que o piloto do avião era o dono daquele avião. Empresa aérea. Da empresa aérea, e ele quis fazer esse transporte, mas não abasteceu Combustível. e acabou o combustível no limite. meio do caminho. É mais ou menos isso, Mais né? ou menos isso. Infelizmente, irresponsabilidade com ganância. Uma empresa aérea ela custa muito dinheiro, um avião custa muito dinheiro e o avião, para fazer dinheiro, tem que voar. O avião no chão é prejuízo. Então, ele foi contratado pela Chapecoense para fazer o voo, só que aquele avião não era para isso. Aquele avião não fazia aquele voo. Porque quando você faz o cálculo de combustível de um avião, quantos combustíveis você colocar no tanque, diferente do carro,
Você para no caminho para abastecer, o avião não tá parado no Sim. caminho. Uhum. Então, você nunca também calcula o combustível do ponto A para o B e chegar lá sem nada. Não, o avião ele dá A para o B, do B para o C, que é o aeroporto de alternado, que isso aqui, se o destino, a meteorologia tá ruim, não consegue pousar, você tem que ter uma alternativa. Um outro aeroporto. Então, ele tem que calcular o combustível para aquele aeroporto. Você tem que designar aquele aeroporto que vai ser a sua alternativa. E mais uma reserva. Mais um adicional, mais um chorinho, né? Regulamentar. E eles... o avião não fazia, não dava pra fazer aquele voo. Então ele calculou o combustível de A para B e só. E não deu. Caramba. O avião que acabou o loucura, que combustível antes de responsabilidade, chegar. hein? Não, quando você responsabilidade. vai ler, você História. fica. Agora, Por isso que o dono do avião, o dono da empresa aérea, o dono da empresa aérea não pode ser o piloto, né? Porque o piloto tem que ser... É, Tem conflito barreira de de segurança. interesse, Naquele exato. caso, ele era o piloto e o dono, né? O dono, era pra ser a barreira de segurança. Falar, não dá, o avião não faz isso. exatamente, era pra ser a Esse barreira voo não de sai porque segurança. não faz isso. O comandante tem essa responsabilidade, tem essa... Exatamente. Tem autoridade pra isso, né? Ô, Charles, você conheceu algum dos pilotos que tiveram acidentes aí nos últimos 10 anos? Você conheceu algum deles? Já durante a minha carreira, já perdi colegas, né? Infelizmente, e aquele recente, não sei se pode falar o nome da empresa, mas aquele recente que a gente assistiu na televisão aí lá perto de Campinas, né? São O Paulo. ATR, Sim, eu conhecia o comandante, né? Trabalhei com ele numa outra empresa aérea. Era um garoto novo, né? A gente chamava ele de novinho. Infelizmente aconteceu e perdi mais um colega, né? E aquela situação do gelo realmente acontece no Brasil em certas altitudes. O relatório desse voo, se não me engano, ainda não saiu, o relatório final do CENIPA, né? Ainda não saiu, então é especulação. Sim. Aqui não estou afirmando nada, podendo especular. Mas a asa do avião é uma superfície aerodinâmica, ela tem um formato, né? Que é o que faz o avião voar. E o gelo, que dizia que naquele dia o gelo estava anormal, estava uma quantidade além do normal para aquela região, ele aderiu na asa, né, que é uma superfície aerodinâmica, um aerofólio, e mudou o formato da asa. Então o ar que passava por aquela região passou a passar diferente, vamos dizer assim. E o avião deixou de voar. Né? A velocidade vai diminuindo, até a hora que ele deixou de voar. E aí entrou numa que a gente chama de stall, né? Ele perdeu a sustentação. Aí entrou numa situação fora de controle, né? Ele saiu do controle do piloto, parafuso, e aquele avião tem uma característica, ele tem a cauda em T, né? Que um parafuso chato, ele dificulta que o piloto saia daquela situação. Aí entraram numa situação incontrolável e caíram. Na imagem que a gente acompanhou aí, horrível, é uma catástrofe, né? Uma tragédia. Saindo um pouco dessa linha de acidentes, eu queria que você falasse um pouco, porque o nosso podcast é sobre transformação e inspiração. Então, eu queria que você destrinchasse um pouco o Charles, desde que você teve o sonho que soprou no seu coração, e como que você chegou lá? O que você diria agora para quem está te ouvindo que tem o mesmo sonho, que está lá bem novo e fala, nossa, e vê um sonho distante? Porque quando a gente pensa em piloto de avião, a gente pensa um sonho um pouco distante da realidade. Mas você está aqui e é a prova de que é possível e com maestria. Então, eu queria que você falasse um pouquinho desse sonho. Acho que como toda profissão, né, tem as alegrias e as tristezas, né? Então, eu tive algumas tristezas durante minha carreira, e também muitas alegrias, né? Mas eu vejo assim que hoje, analisando assim, acho que foram nos momentos de baixa, assim, que eu tive, onde eu mais evoluí como pessoa e como profissional, que eu tive que realmente ir no limite da minha capacidade de me refazer, né? De melhorar, de superar os meus limites, né? E hoje, assim, eu acho que como profissional, eu tive oportunidade de conhecer o mundo, né? Minha visão de mundo mudou. Hoje eu enxergo as coisas de uma forma diferente, por ter oportunidade de conhecer outras culturas, outras religiões, climas diferentes, né? Então, eu diria pro garoto que está começando hoje que, se é o sonho dele, como era o meu, vai fundo. Potência para frente, nariz para cima e vambora. Toca e esteja preparado para tudo. Né? O mundo é pequeno para quem está na aviação. O mundo não tem limite. E você vê muitas garotas
A maioria... Hoje eu só vejo a minha esposa. Não, quando eu digo, perdão. Quando eu digo garotas, eu digo, tem pilotos... Ah, sim, tem. Mais do que quando eu comecei. E olha, eu trabalhei na Turquia, né? Numa empresa na Turquia. E a Turquia é um país islâmico. A gente sabe que no islamismo, mulher vamos dizer assim, porque a gente sempre fala na forma masculina, mas eu tenho essa curiosidade. Eles são mais machistas do que né? Normalmente. Mas me surpreendeu a quantidade de mulher que tem voando lá na Turquia, em países muçulmanos como Catar, Emirates. Que legal. Aqui nos Estados Unidos tem muita mulher. Na empresa que eu trabalho hoje, que só é empresa de carga, né? Então não tem passageiro nem comissário. Mas tem muita mulher também piloto. Que legal, que tem legal. Bastante. Quando eu comecei a aviação, não via tantos, mas hoje a gente vê muito. Eu tinha essa curiosidade para saber se tinha muitos pilotos mulheres. Bastante. Eu tava ouvindo, com essa história dos acidentes aéreos, né? Eu ouvi que controladores de voo hoje não estão na quantidade adequada que deveria estar. O controlador de voo é uma função oficial na aeronáutica? Sim. Aí acontece aqui nos Estados Unidos, né? Eles têm um quadro abaixo do necessário. E é assim, é uma profissão extremamente estressante, Imagina. técnica, exige muito, né? O controlador fica olhando uma telinha ali com os pontinhos que estão voando a 900 km por hora, né? E qualquer bobeadinha, qualquer piscada de olho pode causar um acidente. Então, é muito técnico. Eu acredito não é até para qualquer um, porque exige uma concentração muito grande, né? Acredito até que eles devam ser meio que responsabilizados em alguns acidentes, se for percebido, né? Ele também tem a sua responsabilidade. Sim, porque tem que estar o tempo todo falando. O piloto confia 100% no que o controlador fala. Exato. E o controlador, muitas vezes, próximo aos aeroportos, ele que vai te falar o que você tem que fazer. Não é a gente mais. O controlador vai falar, vira pra cá, vira pra lá, desce, sobe. Exato. Ele que te fala. Inclusive, ele cuida da separação com o terreno também. Ele te manda para um lugar, não pode ser um de encontro com um morro. E a gente acredita nele, está confiando nele. A partir do momento que você decola, o controlador é o que vai te dar o destino, o caminho. Próximo a decolagem, pouso, sim. Em rota, eles controlam também, mais só para você não sair, ele fica ali olhando. Mas o controlador tem muita responsabilidade, sim. Charles, uma coisa engraçada, assim, quando eu voava, inicialmente a gente acaba vindo para os Estados Unidos, aí vai para o Brasil, muitas vezes vai e volta, e viaja bastante de avião. E no começo eu ficava prestando atenção na voz do piloto, para ver se ele estava nervoso ou não. Todo mundo reclama, né, que o piloto fala, ninguém entende nada. Não, e muitas vezes o piloto, cara, ele tem que falar certo, assim, tem que passar uma autoridade. Segurança, né? Segurança. Existe algum treinamento com relação ao jeito que você fala? Não tem treinamento, tem recomendações, né? Então, assim, recomendações não fazer piada, uma coisinha básica, né? Nada polêmico, mas eu, quando dou instrução, quando eu tô treinando algum piloto, eu sempre falo assim, cara, pensa o que você vai falar antes de falar, né? Bota aqui na sua cabeça, vai falar e vai e fala aquilo ali. E vai embora. E aí, tenta não gaguejar, né? Você tem que... Mas o passageiro gosta de ouvir o piloto quando fala, muitos gostam de ouvir porque ele sabe que tem alguém lá na frente, né? Não tá voando sozinho, né? Não tá dormindo. E quando ele vai passar por uma turbulência, fala pra apertar os cintos, a gente sente o tom da voz. Opa, tá bom, o tom da voz. E a minha esposa é a comissária, e tem outra coisa, assim, passageiro, quando o avião começa a balançar, a primeira coisa que ele olha é pra comissária. Isso mesmo. Se a comissária tá com cara de medo, acabou. Exatamente. Sai correndo. Todo mundo se borra. A gente olha logo, assim, tá tranquilo. Comissária, se ela tiver com cara de medo, pronto. O engraçado... Agora, pode falar. Posso? Pode. Beleza. Essa é muito maneira. Essa é super interessante. Acho que qualquer pessoa que está assistindo agora em casa queria saber dessa. Charles, seguinte, você já se deparou no alto lá com algum objeto misterioso, um OVNI, uma luz? Conta pra gente aí, porque tem gente que assunto mas polêmico. Hoje em dia, né, que tá todo mundo vendo, né? É assunto polêmico, Eu nunca vi, de verdade, assim, que realmente era alguma coisa, né? Eu tenho uma vez que eu tava voando, fazendo um voo a Porto Alegre, São Paulo, e aí começou na fonia o pessoal falar de uma luz, né? E nesse voo você voa ali em cima da costa, né? Do litoral
do Brasil, ali entre Porto Alegre e São Paulo. E aí a gente viu a luz, né? E a luz, uma luz forte, né? E aí começou aquela na fonia ali, o pessoal falando, e o controlador perguntando como é que era, para descrever. Mas aí no final a gente descobriu que era uma plataforma de exploração. Que como ela estava muito longe do mar, né? Do lado do mar, ela parecia que estava na mesma altura do avião. Dava essa sensação, mas não era uma plataforma, aquela chama que tem em cima da plataforma que fica ali queimando o gás em excesso, né? Então não era nada. Eu nunca vi, mas eu tenho colegas que dizem que já viram, já assisti documentários. Tem uma história que aconteceu ali em cima de São José dos Campos, onde eu morava, que o caça da FAB interceptou, mas eu não vi. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu não sei se eu sinto isso ou se é uma coisa que você vai me dizer assim, não, isso realmente funciona. Quando eu tô viajando voo nacional, doméstico, eu sinto muito mais turbulência, eu fico muito mais inquieta. Nos voos internacionais, eu acredito que quando entra lá no cruzeiro, eu só sinto literalmente quando tá chegando no destino. Existe alguma coisa realmente, alguma conexão com essa? Não tem. Lógico que o avião ele é mais propenso a pegar turbulência em altitude menor. Mas não é só essa hora que ele tem turbulência, mas as nuvens ela também tem uma altitude, né? As nuvens ela também tem uma altitude. E as nuvens mais fortes, né? Então, geralmente estão a média ou baixa altitude. Então, isso é quando você decola ou pousa. Mas em cruzeiro também tem turbulência. Não é uma regra só. Talvez como com o voo nacional ele é mais curto, as coisas acontecem mais rápido, né? Pode ser. No voo longo você tá voando 10 horas e durante 5 minutos tem turbulência. Então parece que é mais... Ô Charles, por que a janelinha é tão pequena, cara? A gente queria ver mais... Por causa da pressurização do avião. O avião é pressurizado. Inclusive, aquele formato dela abauloada, é essa palavra? Abauloado. Ela também tem uma razão, né? Porque se ela fosse quadrada com quina, ela tem uma tendência maior a rachar, quebrar. E já teve acidente no passado, aí vem a investigação, vem a recomendação e a aviação fica mais segura. Então, houve nos primórdios da aviação pressurizada, né, de grande altitude, houve um acidente que a causa é porque a janela era quadrada, né, tinha quina, ela rachou ali, o avião despressurizou, o acidente. Aí investigou, relatório, recomendação, hoje a janela é abauloada. Mas ela é pequenininha por causa da pressurização. Perfeito. Nos projetos aí, né, aqueles futurísticos, né, que a gente vê aí que por enquanto é só imaginação, não tem nada ainda, já falam um teto que vai ser transparente, os passageiros vão poder olhar solar o teto, do carro. Solar. Mas isso aí hoje ainda não existe. Muito bom. Mas é a mesma razão, no submarino também não tem janela, né? Por causa da pressurização. Exato. Não tem janela. O piloto do navio lá, ele pilota sem olhar para fora. É só no sonar. Interessante. E a alta pressão, né, embaixo do mar lá, a pressão é muito maior, que o líquido, a água, né, ela é mais densa, mais pressão. Não tem janela. O avião, a janela é pequenininha. Agora, Charlie, conta pra gente um perrengue que você já passou aí nessa sua história. Um perrengue voando, sim. Eu passei perrengue na vida, né, assim, em viagem, assim. Agora, voando, eu já tive, assim, um pequeno acidente que destruiu o avião, mas eu saí inteiro. Uau! Não é um sobrevivente. Era aviação pequena, né? Ele tava fazendo um voo lá a baixa altitude e o avião tinha um trem de pouso fixo, né? E o voo era tão baixo, né, que eu bati com a roda num morrinho de terra, assim. Nossa. E aí bati, eu senti a pancada, né? E subi com o avião assim, já fui curvando. Só tinha um piloto esse avião, tá? Não se preocupe, passageiro não vai passar por isso. Então eu já subi assim, curvando, e eu olhei assim, quando eu olhei pro chão, tava o trem de pouso no chão lá. Nossa. Quer dizer, o trem de pouso O ficou. trem de pouso ficou, quebrou e ficou no chão. E eu falei, pô, e agora? Né? Agora eu ia voltar pra base, né? E aí você avisa pelo rádio, aí eles preparam a pista lá. Aí é um avião a hélice, né? Avião a hélice. Aí, lógico, daí você se prepara, gasta combustível, tudo preparativo, mentalmente. Aí, antes do avião tocar o chão assim no pouso, eu desliguei o motor e, por minha sorte, o avião parou na posição que a gente chama de embigodado. Ele parou na posição horizontal, assim. Porque quando a hélice bate no chão, o motor estraga o motor, né? Então a hélice está em posição horizontal, o motor não estraga. Não é ele, não. E aí, quando pousou, ele estava só com o trem de pouso, ele
quando tocou no chão, ele rodou o efeito peão, né? Sim. Tinha uma coisa, ele tocou a roda no chão, tocou a roda no chão e rodou. Aí quando ele rodou, ele foi pra fora da pista. Mas eu saí inteiro. Consegui, no ar-condicionado, só foi o avião. O motor sobreviveu. Deu pra aproveitar o motor de novo. E aí, eu acho que saí assim de... Aí outros perrengues, já peguei turbulência, como eu contei. Já tive panes, deu tudo certo. Uma vez eu fiz um voo também que a gente tava voando na Arábia Saudita e a gente passava por Meca, né? E Meca, quem não é muçulmano não pode dormir lá, né? Não pode ficar lá. E o avião deu pane. Aí cancelaram o voo. E eu era o único que não era muçulmano na tripulação ali, né? Mas daí me botaram numa condução lá, me mandaram embora. Voltei lá pra Jeddah de carro e aí deu tudo certo. Mas eu fiquei com medo. Você não podia dormir. Não podia ficar lá. Cidade, tiveram que colocar você em alguma cidade. Colocaram num carro lá e eu fui embora. Mas me deu medo, que foi um perrengue. Mas medo por quê? Eu não sei, me deu medo de ficar ali. Lá, sei né? lá, a gente ouve tanta história assim, tem um certo preconceito. Sim, Que também é entendi. só preconceito, que quando você vai lá conhecer, você vê que não é nada disso, né? Mas eu fiquei com medo. Ficou, né? E quantos países você já visitou, Charles? Olha, Alexandre, na minha última contagem tinha passado de 100 já. Nossa, Eu tinha mais de 100 países. Nossa, legal. Muitos eu conheci de fato, né? De ficar e conhecer. Alguns posei e decolei. Outros eu nem saí do hotel. Fiquei no hotel, cansado, mas já passei de 100. Essa é outra curiosidade que as pessoas... A gente vê muitos pilotos chegando no hotel. Só que eu nunca perguntei pra eles, você vai voar amanhã? Como é que funciona essa rotina aí, né? As pessoas me perguntam muito isso. Você conhece lugar? Você tem tempo? Tem lugar que sim. Tem lugar que a gente fica com tempo suficiente para sair, fazer turismo, como qualquer turista normal. E eu faço. Na primeira vez que eu vou, na segunda eu já conheci. Prefiro ficar no hotel assistindo filme. Porque também chega uma hora que cansa, né? Tem lugar que não dá, porque o descanso é curto. Tem vezes, entre uma viagem e outra, vamos dizer assim, tem um período mínimo de descanso. Algumas vezes são 10 ou 12 horas. E aí você tem que descansar. Então não dá para sair. Mas hoje, no tipo de voo que eu faço, que são 99% internacional, voo de longa duração, então o descanso também é maior. Então eu saio, passeio, pego o ônibusinho lá, o sightseeing, em vermelho, conheço, vou no restaurante, turista. Então eu pego minha máquina fotográfica, né? Celular hoje, tiro foto, turista. Existem regiões que falam muito das Cordilheiras dos Andes, né? Que é mais difícil realmente para... A Cordilheira dos Andes, a característica que tem ali é o cruzamento da cordilheira, que ela tem uma característica orográfica, né? Que ela tem uma turbulência ali em cima, mas existe um monitoramento que o piloto, antes de cruzar, ele já sabe se vai ter turbulência ou não, mas tem. É um ponto crítico ali para quem faz o voo entre Guarulhos e Santiago do Chile. O pessoal fala muito dessa cordilheira. E tem um filme, né, da Cordilheira dos Andes, um acidente que aconteceu lá com um avião uruguaio. Tem um filme que agora eles reeditaram o filme, fizeram um filme novo, que até recomendo que não assistiu, que é muito bom. Sobreviventes. O nome não é esse, mas são sobreviventes do acidente na Cordilheira dos Andes. Legal. Ô, Charles, alguma paisagem bonita, assim, que você viu nessas viagens? Tem muito. Então me dá Pode falar que o Rio tá no seu top isso 10. daí, isso aí eu posso falar. Eu já tive em muito lugar, eu vou te falar que o Santos Dumont é bonito. Ai, coisa O mais Santos linda. Dumont é especial. Temos bonito. 2 cariocas aqui, né? Mas eu Né, Charles? não tem como dizer que não. Aquela aproximação no Santos Dumont, e qualquer piloto que você chamar aqui, que já voou na ponte aérea, vai te falar isso. Aquela aproximação, ainda mais quando você circula, que você passa ali pro Botafogo, você passa pertinho do Pão de Açúcar Ai, ali. coisa mais linda. Vê o Cristo. Vê o Cristo, Maravilhoso, é né? bonito. Não tem. E a gente fica ali babando ali. Um piloto tá voando, né? E o outro tá ali monitorando, que a gente chama, né? O que tá monitorando, fica monitorando a paisagem. Fica vendo fora, que é bonito. Mas já vi deserto, gelo, né? Alasca, eu vou muito pro Alasca, é bonito lá com a aproximação em Anchorage, né? Tudo branquinho. Já sobrevoei a Cordilheira dos Andes, o Mont Blanc na Suíça. Realmente isso aí é um lugar que eu fui que eu adorei
Achei lindo, assim, parece uma pintura Maldivas, aproximação em Maldivas. Imagino. Troço, assim, espetacular. Lindo, aquela água azulzinha, assim, aí você vê as ilhas, né? Parece um monte de célulazinha, assim, naquela água azulzinha, assim, que troço bonito. Aí a gente pousava ali e o pernoite era no Sri Lanka. Sério. E o pernoite no Sri Lanka, dava uma raiva, cara. segurar um Eu pouco na tinha vontade de ir lá embaixo, lá e furar o pneu do avião. Pernoite e Sri Lanka. Aí era... uma horinha e pouco, aí depois eu estava em Sri Lanka. Conheci de cima, Maldivas, não tive a chance de ir lá. Mas lindo. Mas o Rio de Janeiro, se você perguntar qual é mais bonito, eu vou te falar, número 1, Rio de Janeiro. Santos Dumont. Santos Dumont. Aham. Santos Dumont. Que legal. Boa. Quando você tá de férias, você é pela terra ou você vai como... É uma briga lá em casa. E aí eu tô de férias, eu quero ficar em casa e a família quer viajar. Aham, Aí vira uma briga, né? Briga não, uma briga boa, né? sim. Mas eu viajo, lógico, não é justo que eu tenho a chance de viajar o ano inteiro, e nas férias eles querem viajar. Eu vou, aí a gente passeia, vai para um lugar que eu não tenha ido ainda. Uhum. Mas aí avião, aeroporto, tudo de novo. Tudo de Tem novo. que fugir hotel, que a gente fica muito em hotel também, né? Aham. Minhas férias, a coisa que eu menos quero ver é hotel. Até nós vamos assistir o jogo. O Alexandre me convidou para assistir o torneio de tênis em Miami. Aí falou assim: vamos dormir lá em Miami. Eu falei: não, dormir não. Hotel não. Eu vou e volto dirigindo. Mas dormir em hotel não quero. Pra quem não sabe, o Charles é piloto de avião, mas é um bom tenista também. Tá. Eu não sei. Obrigado aí. Obrigado pelo tenista. elogio aí. Eu tô tentando ser. Bom, não. O Alexandre também, parceiro duro aí. Pergunta isso, o que você diz do Alexandre? Eu ganho uma, ele ganha outra. né? Pô, legal. Aqui Então a gente não tem. Tá equilibrado ali a balança. Um ringue duro. Não, e não é fácil, porque o piloto Charles, né, ele é disciplinado como todo piloto, então ele tem toda a estratégia, né? Aham. Toda a estratégia armada Muito bom. pra me ganhar. É. E acha os meus pontos fracos, Aham. e ele vai Vou martelando ali. martela É ali nos que eu pontos vou. fracos. Muito, Mas é um páreo duro. muito Páreo bom. duro. Agora, Charlie, voltando ao nosso assunto aqui, eu fiquei curioso com relação ao seu filho, né? Você disse que ele tá aí seguindo a vida, né? Como você já o instruiu. E você já voou com ele, te Já. deu medo? Olha a moral que eu tô te dando. Qual é o nome dele? Já, Pedro. Olha aí, Pedro, tô lembrando de você. Já voou com ele? Como é que foi voei a com ele sensação? agora é recente. Ele começou a escola no Brasil, né? E fez lá a PUC em Porto Alegre. E aí nós mudamos para cá, ele tá refazendo parte ou reiniciando o treinamento dele aqui, né? Tanto ele tá na escola de aviação aqui, em Orlando, e ele tá agora na fase que ele tem que voar sozinho, que a gente chama de voo solo, né? Então ele tem que fazer umas horas, ele voando sozinho, mas sozinho no sentido dele pilotando sem o instrutor, Aham. né? Não é sozinho. Sim. Ele é sem instrutor. Então quando ele me leva, que às vezes ele não quer me levar, que eu falo que eu sou chato, que eu fico no pitaco no voo dele. E é verdade, fico no pitaco, né? Que eu tô ali, né? Pô, não vou ficar quieto, né? Mas ele tá seguro, tá voando bem, tá, não tem... Até me tranquilizou quando eu fui ver com ele agora. Ele tá bem seguro, né? Ele tá voando direitinho, sabe, conhece as coisas. Mas eu fiz um voo com ele, saímos de Apópica, onde é a escola que ele tá, fomos até São Petersburgo, né? Que aqui no litoral do mar, agora mar do Golfo da América, né? Aham. O Golfo da América agora, Golfo da América, exatamente. Golfo da América. Mas ele tá seguindo o caminho dele aí. Eu torço que dê tudo certo, né? Ele tá com que idade? Tá com 23. Legal. Aliás, 23. 2024, perdão. Ele é de 2000, tá com 24. E é um sonho realizado dele e seu, pelo visto, que seus olhos brilham. Pra ser honesto, eu não incentivei, não. Eu nunca incentivei. Eu queria que ele escolhesse o que ele realmente quisesse. queria fazer. Deixei ele à vontade. E ele escolheu esse caminho, eu dou apoio. Tamo aí, tô junto com ele. Que der e vier. Tá aí. Acho que tem bastante chance. O mercado americano é muito grande, né? Né? Muito melhor que o do Brasil. Então, eu tenho certeza que ele, assim que ele concluir aí o que ele tem que fazer, tirar todas as licenças, ele vai. E o sonho dele é trabalhar na Delta. Tá aí a Delta aí, propaganda. Já ajuda aí. Delta! Já contrata contrata ele aí, já bota ele na lista aí. Aham. E tá aí, tá firme. Daqui um Legal. dia a gente vai estar entrevistando ele. Olha aí, Pedro. Pô, se Deus quiser. Aham. Coisa Se Deus boa. quiser. Só que você mora em Orlando, né? Acho até para posicionar a nossa audiência do Pod for Work, é baseada a matriz em Orlando. É. E você mora em Orlando também. Hoje eu saí do Brasil, fui para a Turquia, trabalhei 4 anos numa empresa grande da Turquia, né?
E aí a gente decidiu vir para os Estados Unidos e hoje eu trabalho numa empresa aérea aqui que só faz carga aérea, uma empresa de grande porte, né? Ele tem passageiro também, mas quando tem o NFL, o jogo lá, o Super Bowl, eles transportam os jogadores, transportam a tropa, né? Contrata o governo americano, não é voo regular de passageiro. Tá. E são só algumas aeronaves, é uma parte muito pequena da empresa. Ô Charles, e em relação aos Estados Unidos e Brasil na aviação? O Brasil, ele tá também num patamar já bem avançado em relação à, né, aviação. O Brasil tem uma frota de aviação que é uma das maiores do mundo, né? A frota da aviação. Mas se a gente falar de aviação comercial, comparar com os Estados Unidos, só para ter uma ideia, acho que a nossa maior empresa aérea deve ter por volta de 200 aviões, né? Nossa maior empresa aérea no Brasil. Aqui, a American Airlines tem 1.000 e tantos aviões, né? E a American Airlines é só uma empresa, né? Tem a Delta, tem a United, tem, né? Então, para o profissional, aqui o mercado é muito mais tem mais oportunidades. É um mercado muito maior do que o Brasil. Nós temos no Brasil lá 3 empresas aéreas, né? Hoje de porte, né? E se você comparar o tamanho dela com o tamanho das empresas aéreas americanas, não dá nem para comparar, é ridículo, né? E muitos pilotos vão ouvir esse podcast, estão no Brasil, né, Charles? E como que faz para um piloto brasileiro vir para os Estados Unidos e trabalhar É uma aqui? pergunta boa também, é uma pergunta que bastante gente me faz. Alguns anos atrás, ou poucos anos atrás, né, os Estados Unidos, ele teve em inglês chama de shortage, né, uma escassez de pilotos. Então abriu-se com isso uma oportunidade para o visto EB2NW, que é o visto de interesse nacional, ou seja, o governo americano tem um interesse naqueles profissionais, que são alguns, né, específicos, e nesse caso, o piloto. E aí foi nessa que eu entrei. Aí eu contratei uma empresa de advocacia especializada em imigração. E aí existem alguns requisitos, também não é qualquer piloto que consegue fazer, ele tem que ter alguns requisitos que chamam de habilidades especiais. Né? Se você cumprir aqueles requisitos, você aplica, aí pode ganhar o direito de trabalhar e viver nos Estados Unidos, que é o Green Card, ou não. E eu consegui. E ele estende esse visto para minha família. Então minha esposa e meu filho vieram junto comigo. Que legal. Muito bom. Bem bacana. E aí quando você olha, você tá há quanto tempo aqui? Eu tô aqui há 2 anos e alguns meses. 2 anos. Quando você olha e faz essa equiparação em relação a tudo, você acha que aqui realmente a oportunidade, enfim, a forma de trabalho é muito diferente as leis? Eu não sei se a lei da aviação é para todos, engloba, eu queria que você falasse um pouco, e também a forma de trabalho, se você sentiu muita diferença, sabe? A diferença aqui dos Estados Unidos para empresas aéreas, por exemplo, no Oriente Médio, na China, que contratam muitos estrangeiros, aqui nos Estados Unidos é diferente. Que lá você consegue... a empresa te contrata no status que você tinha, né? Então, no mesmo se você era gerente, se você era... Sim. Aqui não, aqui você tem que começar do zero. Aqui nos Estados Unidos você é um recomeço. E não só na aviação. Isso que eu ia falar, em tudo, né? Eu tenho amigos aqui que são dentistas que estão começar do zero. Né? Eles convalidaram a licença dele, mas começa lá do dentista, apesar da experiência, do dentista novinho. Sim. O médico é uma coisa, ele começa lá como um médico novinho. E na aviação a mesma coisa, que é um recomeço, tem que estar preparado para isso. Pois o psicológico tem que estar preparado, né? Tá? É um desafio, porque eu digo assim, que são 10 passos para trás para dar 100 para frente. Exato. Depois. Então, eu agora com 2 anos, eu já tô sentindo meus passos para frente. Então mas o começo não é fácil. Então, além tem os desafios de um país novo, né? Autoridade aeronáutica nova, empresa nova, língua, né? Sim. Por mais que a gente acha que fala inglês, né? A gente lá tá no Brasil, acha que fala inglês, né? Aí você Quando você vem pra cá, que você senta ali no lugar que só tem estrangeiro, americano. Aí eu, caraca, não falo inglês tão bem assim, não. Não é tão bom assim o inglês, né? Então, esses são desafios que, como eu falei há pouco aí, foi um desafio que minha carreira me deu, que me fez evoluir. Então, hoje, meu inglês era hoje já melhorou um pouco. Lógico que não é maravilha, mas já melhorou, já evoluí. Eu superei desafios, né? Passei por um treinamento que é rigoroso, que é um recomeço.
Então é recomeço, é começar de novo, tem que estar disposto a isso. E você vê muito brasileiro aqui na aviação, Charles? Tem bastante. Com essa escassez de pilotos aéreos, vieram muitos brasileiros. Muitos brasileiros. Tem bastante. Na empresa aérea que eu trabalho, tem. Nós somos por volta aí de 2.000 e tantos pilotos, aí já tem acho que mais de 50 brasileiros. Nossa, 50 brasileiros. 50. Que você Que conhece. eu conheço. Que tem um grupinho do WhatsApp lá. O grupinho do WhatsApp. O WhatsApp lá, já tem por volta de 50. Bastante. É bastante. Legal. E me fala, qual é a média salarial de um piloto, Charles? Essa pergunta será que essa pergunta é boa de falar? Porque ela... Um range, assim. A média, nos literalmente. Estados Unidos, depende de companhia aérea, né? $15 mil, vamos dizer assim, para comandante, né? $15 mil. E por volta de 7 a 10 para copiloto. Legal. Por volta disso. Pode ser menos, no começo é menos, porque aqui nos Estados Unidos também é outra característica. O primeiro ano o salário é baixo, e aí vai aumentando com os anos, né? Do segundo ano em diante tem uma boa melhora. Mas o primeiro ano de salário, que ali é como se eles estivessem te cobrando o treinamento que te deram, né? Então é um salário baixo, mas ele chega por volta dessa faixa aí que eu falei aí. $15 mil Pode ser mais também, pode ser mais, dependendo se o piloto ele é instrutor, se ele tem algumas qualificações, ele pode ganhar até mais. Tipo uns extras, né? Uns extras. Em grandes companhias aéreas nos Estados Unidos, as majors, né, que a gente chama, né? O cara ganha mais, final de carreira, ganha bem mais que isso. Então mas a gente pode falar nessa faixa aí. Eu acho que é a curiosidade de muita gente, porque não se fala muito disso, né? Mas é um número, assim, meio chutado, assim. Não, sim. É só pra pessoa ter mais ou menos uma noção de valores. Porque às vezes você quer ter uma carreira, mas fica um pouco perdido. Sim, porque não sabe... Exatamente, de como que começa. Mas eu posso dizer assim, ó, que no Brasil, o salário, pelo menos a minha experiência, né? Eu vivia muito bem no Brasil, não era lógico, não era rico, né? Não andava de BMW, mas eu vivia confortavelmente. Sim. No Brasil. E aqui também. Aqui eu vivo... não tenho extravagância, né? Não tenho nenhuma extravagância, mas as coisas que eu gosto de fazer, eu faço com certa facilidade. Né? Não tenho hábitos de ir em restaurante caro, tomar vinho caro, não tenho barco, né? Não tenho iate, nem nada. Mas ter uma vida boa, assim, consigo. E eu acho que pela escassez também é um tipo de profissão que você sendo bom, você nunca fica desempregado. Isso, exatamente. Aqui tem bastante oportunidade e a progressão salarial aqui também é promissora. Se você vai... Aqui o que eles não querem é que você saia da empresa aqui, entendeu? Então você vai ficando antigão, experiente, eles querem que você fique. Então teu salário vai aumentando. Legal. Vai aumentando. Ô Charles, se fala muito no meio do teu grupo do WhatsApp ali, se fala muito sobre se a inteligência artificial pode substituir um piloto? Uma boa pergunta também. E muito contemporânea. Muito contemporâneo. Há hoje uma discussão, né, na aviação que os fabricantes de avião querem tirar um piloto da cabine. Né, querem fazer o avião na aviação comercial. Na aviação privada já fizeram. Hoje tem avião particular que já voa só com piloto. Mas na aviação comercial eles querem também fazer isso porque é mais barato. Em vez de pagar 2 pilotos, paga só um. Exato. Né? E aí tem uma discussão com relação à segurança de voo, né? Nós vamos estar seguros se esse único piloto na cabine falecer em voo, por exemplo, passar mal, né? Comer alguma coisa que fez mal, ele desmaiar, ou que seja o que for, ficar incapacitado. Mas existe essa discussão, sim, e aí o que vai substituir o piloto não é exatamente a inteligência artificial que a gente conhece aí, né? Mas é uma automação inteligente. O avião vai voar sozinho, como se fosse, talvez... Como acontece com os carros, talvez, né? Acontece com os carros, exatamente. Então, eu me arrisco a dizer que o Elon Musk, assim como ele faz o Tesla, né, ir até você sem motorista e fez um foguete dar ré e pousar no mesmo lugar, que até hoje muito eu vejo... provavelmente... Ele já está trabalhando para fazer com que o avião vá sozinho e retorne sozinho. Já tem esse projeto, já está em andamento, está andando, vai acontecer. Vai. Porque no fim, que a gente fala assim, na aviação, a gente fala assim, né? O que faz o avião voar, né? O cara, é o motor, asa. Não, é dinheiro. O que faz o avião voar é dinheiro. O avião não voa se não der lucro. Então, para as companhias aéreas, em vez de ter 5 mil pilotos, ela vai ter 2.500. Ela tira um da cabine, bota só um lá, é menos custo, é menos treinamento, é menos tudo. Ô Charles, quando eu estava no Brasil, eu ouvia falar muito sobre o Santos Dumont.
né? Pô, é polêmico. E aí, também. depois eu mudei. Eu já contei um pouco da minha história aqui, né? Fui pra Indiana, depois pra Carolina do Norte. Sim, a E terra aí deles. se fala dos irmãos White. É. E aí, Charlão, que Então, história é essa? Esse assunto é polêmico. Que história é Se eu essa? falar Polêmico, esse assunto é Se polêmico. eu falar aqui, eu falar quem voou primeiro, eu falar que eu acho que né? Meu pai é um que brigou comigo. Meu pai fala, meu pai foi militar, então pra ele a vida inteira dele foi Santos Dumont, pô. Não tem Aham. dúvida disso. Mas eu posso falar o seguinte, que o único lugar do mundo que acha que foi Santos Dumont é no Brasil. Vão ficar bravos comigo aí, mas é verdade. Vai em qualquer museu do mundo e vê lá o primeiro cara que voou. Não tá o Santos Dumont. Lógico, isso não tira o mérito dele como inventor. Sim. Sim. Ele foi um baita inventor naquela época, não Porque tinha se internet, falava, né? não Eles se não se falava. conversavam, Uma né? notícia para chegar num outro local, o cara voou na Carolina do Norte, outro voou na França, em Paris. Para chegar lá, o navio levava meses. Sim. Exato. Então não tinha. Um voou em 1903, 1906. Uhum. Então, assim, e um lá voou em segredo porque queria vender o projeto, né? Queria vender, e o outro, então, meio que eu não sabia do outro, não tinha como copiar, não tinha um cara lá ver, eu vou copiar, fazer Exato. igual. Então não tira o mérito. Acho que foi só uma questão de oportunismo. Uhum. Voou primeiro lá, ele teve a oportunidade de voar primeiro. Mas, quando eu entro nesse assunto com meus amigos ou com meu pai, que a gente fala bastante sobre isso, eu falo que o único museu que eu fui no mundo que fala que o primeiro a voar foi Santos Dumont é no Brasil. O restante do O mundo. restante do mundo, fala os dos irmãos Wright. dos irmãos- Mas o americano tem uma mídia na mão, tem isso aqui. Não, bom, tem historiador também, não tem só a mídia. Nos outros países também tem historiador que estuda o assunto, Sim. né? É. Então, mas tem um mérito lá no Campo Bagatelle, onde o Santos Dumont voou lá na França, tem lá homenagem a ele, como inventor. Então tem todo o mérito, não tiro ele como inventor. Ele é o pai da aviação no Brasil. No Brasil. É o pai da aviação no Brasil. Acho que tá tudo certo, né? A gente precisa ter É motivo de orgulho. herói. E sempre Exatamente foi, isso. né? O herói é um herói brasileiro. Então, É. se a gente quer acreditar nisso, então legal. É um herói brasileiro que tem todos os seus méritos. Tem um relógio Santos Dumont lá do Cartier, fez pra ele. Exato. Então é um cara que eu leio, admiro, adoro a história de Santos Dumont. E ele tem uma maquete do 14 bis, 14 bis. da minha escrivaninha lá. Legal. É. Maravilhoso. O Charlie, eu tenho 2 clientes lá no Rio de Janeiro e o rapaz é um senhor já, ele é piloto e a esposa dele é comissária de bordo. Uma pergunta curiosa, é comum haver o relacionamento? É comum. entre- É como o médico com a enfermeira, como, né? Tá como qualquer próximo, profissão, está próximo. Uhum. E na aviação, ele é mais comum porque viaja junto, passa dias junto, e aí ele acaba se conhecendo. Todo mundo, no começo, todo mundo jovem, a comissária é bonita, por via de regra, né? Uhum. Eu tô pra ver uma comissária feia, ainda não vi, meu irmão. Elas tem. vivem arrumadas. Aí tem elas se também. maqueiam, estão sempre Sempre arrumadas. arrumadinha, perfumada, aí vai lá na cabine te Pois é. oferecer o Prática, cafezinho. sorridente. Mas tem Você- companhias aéreas que são mais do que outras. Isso eu já tem percebi umas que também. tão, As americanas aqui, elas são meio ruim pra isso, né? Mas no Brasil, lá, as comissárias são... tem companhia no Brasil lá que só contrata menina bonita. Por que o A Charlie... azul é uma, hein? Azul é uma. É. É requisito. Fazer propaganda aqui, mas... Estão fazendo a Mas propaganda. mas é natural, não é? Eu não vejo nada assim como, é diferente. Não, é natural, como tem outras profissões que, né, por exemplo, que eu falei aqui, o médico, a enfermeira, né, ou o médico, a outra médica. Então é só, tá todo mundo no mesmo ambiente. Ô, Charles, Como? desculpa. Não, Por que as companhias asiáticas, elas têm uma qualidade... Dá pra perceber mesmo quando você voa nas companhias asiáticas. Porque é o que faz o avião voar é dinheiro, pô. Lá eles fazem dinheiro. É. Lá ele consegue fazer por que Emirates, é Qatar, é Turkish Airlines, porque eles estão numa região, estão geograficamente muito bem situados, eles conectam um lado do mundo com o outro. Então a empresa é lucrativa. uhum. Então, se ela faz dinheiro, ela te dá ela te devolve um serviço melhor. No Brasil, empresa aérea, infelizmente, no Brasil, são empresas aéreas comparadas com as outras empresas pobres. Né? Não tem lucros astronômicos, não consegue ter aquela qualidade maravilhosa. As empresas americanas são muito lucrativas também. Então é dinheiro. Dinheiro. Tem algumas empresas específicas que aqui, eu acho que tem uma que é bem barata as passagens, você vê, São as né? low costs. E aí, eu não viajei nelas ainda, mas as pessoas costumam falar que é o busão do ar. Mas é bem isso mesmo. É isso aí.
É o Porque busão do ar. realmente tá barato. Cobrar, isso aí, ó, vai cobrar barato, vai te retornar barato. Então, serviço de bordo também quase nenhuma já tem mais, né? É aquele amendoinzinho lá, aquele é. negocinho, um Ah. copinho de água, já é quase assim. Mas você compra passagem, né, mas tua bagagem não tá incluída. Aí você quer levar bagagem, tem que pagar mais. Uhum. Aí o teu assento, você vai marcar o assento, tem que pagar o assento. Parece que falta a opção de em pé, né? A opção de ir em pé segurando lá no... Faltando isso agora. Tá faltando só isso. E já existe um projeto, eu já vi projetos na Europa lá de ser um assento que é em pé. Ele consegue colocar mais passageiro no avião. Nossa. Aí encostado em pé. Voos Então, curtos, né? Tem que Provavelmente. ser voo curto. Baratear. É verdade. Agora, Charlie, o preço compromete a segurança? Não deve comprometer, porque as empresas aéreas, as empresas aéreas comerciais, elas seguem normas muito rigorosas e são fiscalizadas pela autoridade aeronáutica de cada país. Aqui nos Estados Unidos, o FAA. Então fiscaliza. E todas seguem os requisitos, tanto para a empresa major, né? American Airlines, Delta, como para as low cost. Elas seguem o mesmo, o treinamento do piloto é o mesmo, a manutenção tem que ser a mesma, tô falando nível de qualidade, né? Sim. De rigidez e qualidade. É a mesma, então segue a mesma. Eles conseguem ganhar dinheiro, não sei o que eu falei, não tem serviço de bordo nenhum, o avião não para no finger, né, que é aquela ponte que liga o aeroporto com coisa, ele para lá no na pátio. Pista, aí você vai não com paga, ônibus. vai com ônibusinho, porque ele não paga taxa para o aeroporto. Você não pode levar mala, que levar mala você paga. Você quer escolher teu assento na janela, paga mais. E assim vai, né? Eles vão te dando um jeito de te cobrar, de agregando serviço na tua passagem. Então... Você falou do projeto de ir em pé. Tem algum outro projeto, você que está nesse meio disruptivo, que você consegue comentar com a gente, que você tenha ouvido falar, alguma coisa? Porque a gente fala muito, o Ale falou no início, dessa coisa do paraquedas e tal. De repente, algo nesse sentido? Tem motores, né? Motores mais eficientes, né? Que hoje a grande parte do custo da empresa aérea é combustível, né? Que é caro. Então, existem projetos de motor elétrico, hoje os motores, comparado com antigamente, gastam muito menos combustível, são muito mais eficientes. E aí é infinito, né? Eu acho que no futuro nós vamos ver logo aí motor elétrico na aviação comercial, né? E aí só um piloto, né? Só um piloto. Não vai ter mais ali o copiloto. E o progresso está aí, né? Então não dá para... A imaginação do engenheiro é fértil. É verdade. Legal, hein? Muito bom. Nossa, passou voando, Charles. Bacana, legal. Sempre tem curiosidade, né? Tem muita história. Muita história, com muita certeza. história boa. Muita história. Mas legal, a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, né? Contando um pouco da minha vida. Obrigado, muito obrigado. Ô, Charles, a gente que agradece, né? Douglas, ouvir Isa. sua trajetória Muito bom, é muito realmente... A gente sempre faz 3 perguntas, uma de cada aqui da bancada. Tá bom, vambora. Bora que tava na hora do pouso, né? Na hora do pouso. A comissária agora vai preparar a cabine, todo mundo vai botar o cinto, poltrona vertical e vamos pro pouso. Vamos embora. Charles, o que você sabe hoje que você gostaria de ter, né, sabido antes? Eu acho que eu me preparar para as frustrações que a gente tem ao longo do caminho, da caminhada, né? Eu acho que uma coisa que me machucou muito assim ao longo da minha caminhada foram as minhas frustrações, né? Como tudo, minha vida profissional foi uma montanha russa, né? Altos e baixos, né? E frustrações. E eu acho que se eu soubesse lá no comecinho que eu teria essas frustrações, eu teria me preparado melhor para elas. Legal. Muito bom. Como o Ale falou, ouvir sua história, sua trajetória. E a minha pergunta para você é: se você pudesse almoçar com qualquer pessoa, viva ou não, com quem seria e qual conselho você pediria? Essa pessoa eu já almoço, não com certa frequência, que mora longe, mas mês passado eu fui visitar e almocei com ele, que é meu pai. Meu pai é meu conselheiro, com quem eu converso quando eu tô nos meus momentos que eu quero conversar com alguém, é para ele que eu ligo, é para quem eu peço meus conselhos, e é meu pai. Meu pai. Que legal. Incrível. Qual foi a decisão mais difícil da sua vida e o que você aprendeu com ela?
Olha, eu posso te falar que a decisão mais difícil, a mais dolorosa para mim foi a expatriação. Foi que eu tive, um dos trabalhos que eu tive a oportunidade de viajar muito. E nesse trabalho eu percebi que morar fora do Brasil não era uma vontade minha. Eu não queria. Eu falei, não é minha praia. Eu gosto daqui, tenho a minha cidade, minha casa. Uhum. Eu sou muito caseiro, eu gosto da minha casa. E aí, por consequência dos altos e baixos da vida, né? Da montanha russa, eu me vi obrigado a buscar colocação profissional fora do Brasil. E aí foi quando eu fui morar na Turquia. Então foi uma decisão difícil e dolorosa, porque o desconectar do meu meio ambiente, né, que era onde eu morava, foi muito difícil. E até hoje é. Eu quando me pergunto, eu não escondo que eu sinto saudade ainda do Brasil, das minhas coisas, dos meus amigos, do meu grupo, da minha casa. Ainda sinto saudade lá. A sua esposa, ela tá morando aqui com você, mas em algum momento você acha que ela prefere que você pare de trabalhar, se aposente? Continua. Pelo contrário. Pelo contrário. Ah, vai trabalhar. Vai trabalhar, pô. Vai lá trazer como é que é, a caça pra gente poder comer aqui em casa. Aqui. Ela é minha incentivadora. Graças a ela, assim, que eu superei os desafios que eu tinha. Talvez se eu tivesse sozinho, né? Eu não tivesse feito muita coisa. Talvez não tivesse nem imigrado. Teria ficado lá, né? Não teria me jogado pro mundo. E me jogar pro mundo, apesar de ter sido doloroso, mas foi também, foi engrandecedor, pô. Eu cresci muito, me superei meus limites, né? Tô aí até hoje superando, um desafio. É legal você dizer isso, porque no nosso primeiro episódio, inclusive quem não assistiu, assista, nós falamos do poder da família. Porque a família tem um poder muito grande de nos trazer paz nesse momento que a gente está numa turbulência interna e a família está lá, dando todo o suporte. Foi o que você falou. Seguro. Exatamente. Seguro. Nosso posto seguro, seja qual for a decisão, ela está lá segurando a barra com a gente, sempre né? junto. Nunca deixou de me incentivar, de me motivar. Nos meus momentos de fraqueza, ela que me colocou para frente, me empurrava. Não, vamos embora, vamos lá. E eu admiro, porque para ela também não foi fácil, né? Sair do país, longe da mãe dela, que tá até visitando a gente agora aí, e tá próxima de ir embora, e ela já tá toda chorosa, né? Que a mãe vai embora, e já tá idosa, né? E pra ela é difícil ficar longe da mãe, né? Da família, né? Não é fácil, não. Que legal. Qual é o nome dela? Da minha esposa é a Adriana. Viu, Adriana, aí, ó, um baita de um... Somos um time. Exatamente, que legal. Somos uma tripulação. Adorei Agora, a analogia. Charlie, pai, piloto, marido, amigo, gente fina pra caramba. Jogador de tênis. Pescador. Pescador eu tô querendo ser, mas ainda tô só na vontade ainda. Agora, uma palavra que te define. Cara, vou dizer resiliente. Resiliente. Os últimos anos da minha vida me exigiu muita resiliência. Eu acho que eu sou resiliente. Incrível. Que legal. Pô, Charles, obrigado, cara. Imagina, o prazer é todo meu. Bom mesmo estar. Que bom que você veio aqui no Pod for Work com a gente. Muito sucesso pra vocês aí no podcast. Eu vou compartilhar com a minha sogra, que morre de medo de voar. Sim. Então, ela precisa ouvir de um profissional, né? 30 anos de carreira? Pouquinho mais, mas 30 anos. Aí, ó, 30 anos de e lá carreira. vai, 30 e lá vai. 30 e lá vai. Um especialista dizendo, não, pode voar, que é o mais seguro. Então, a gente realmente aprendeu muito. Voar. Pode vir visitar a filha aqui nos Estados Unidos, que tá seguro. Tá tranquilo. É isso aí, pessoal. Com isso, terminamos então o podcast do Pod for Work com o Charles, o Capitão Charles, o Charlão. E não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, no YouTube, também no Instagram, o Pod for Work. Temos no TikTok. E é isso, né, Isa e Douglas? É isso. Muito obrigada. Gente, obrigado. Episódio maravilhoso. Sim. Breve já vai estar aí sendo lançado. Eu quero fazer um pedido exclusivamente para você que está vendo a gente aqui. Siga nosso canal, siga o nosso Instagram. E faz um favor pra gente, envia, não só esse, mas os outros, para amigos, porque tem muita gente que precisa ouvir conteúdos como esse. Se você acha que fez sentido pra você, se você tinha medo de voar, ou tem, ou alguém que tenha medo,
taca o dedo no like, compartilha. Comenta. Porque a pessoa precisa ouvir realmente que é só ir. Obrigada, gente. Tá bom, pessoal. Valeu, um abraço a todos. Tchau, valeu. Obrigado.